O meu nome é Marina. E o meu é Dolores. E essa é mais uma edição do nosso videocast. Eu agradeço a você que está nos escutando ou assistindo. Hoje a gente vai continuar falando desse tema muito importante, que é a nova lei de licitações e contratos administrativos, que já não é tão nova assim, mas ainda gera uma série de desafios. E felizmente a gente tem aqui hoje alguém que tem propriedade para falar desses desafios. Eu estou falando de alguém que, dentre tantas qualificações e atuações, também é conselheiro do IBGESP. Eu tô falando, é claro, do Guilherme Jurksaitz. Guilherme, que alegria te receber aqui hoje. A gente tá muito feliz. Muito obrigada pela sua participação. Conta um pouquinho para o nosso público sobre você. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, Marina, Dolores. Uma alegria poder estar aqui no podcast do IB, conversando com vocês sobre a nova lei de licitações e tribunais de contas. Bom, meu nome é Guilherme Jurksaitz, eu sou servidor público no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, professor da Fundação Getúlio Vargas, na Escola de Direito, e tenho me dedicado nos últimos anos a estudar a lei de licitação, as contratações públicas e controle externo, sobretudo pelos tribunais de contas. Muito bem-vindo, muito obrigada, de verdade, fico muito feliz com a sua participação. A primeira questão que eu queria trazer é sobre essa iniciativa dos tribunais de contas e mensurarem o grau de maturidade que as organizações têm na aplicação da nova lei. Eu queria saber como que você tem encarado essa medida, que benefícios ela traz aí para esses cenários de aplicação, regulamentação, esse cenário meio complexo que a gente vive na legislação. Bom, Dolores, eu acho que essa iniciativa dos tribunais de contas, vários tribunais tiveram essa iniciativa, né? O Tribunal de Contas da União, também tribunais de contas subnacionais, questionando os órgãos jurisdicionados sobre a aplicação da nova lei de licitação. Isso, para mim, é muito salutar, porque serve de incentivo para que os órgãos públicos passem a usar a nova lei. É uma forma do Tribunal de Contas incentivar a utilização da lei sem precisar recorrer ao seu poder sancionatório. Então é algo que eu acredito e eu percebo essa tendência nos tribunais de contas, cada vez mais um esforço de aproximação da gestão pela via da colaboração, da capacitação e não da sanção. Então esse levantamento que os tribunais de contas têm feito, se não servir para mais nada, a não ser para motivar os órgãos públicos a usarem a nova lei, já é algo importante, é algo que tem um seu valor. Então eu vejo com bons olhos essa iniciativa. Agora eu estou curioso para conhecer os resultados desses dados, né? Que até onde eu pude apurar, os dados ainda não estão completamente compilados e disponíveis, mas eu fico muito curioso para poder conhecer essa radiografia que só os tribunais de contas podem fazer por conta da sua atuação, do seu papel institucional e da sua proximidade com a gestão pública. Então esse é o tipo de iniciativa que eu vejo com muito bons olhos dos tribunais de contas. Nós também, antes da entrevista, a gente foi buscar essas informações atualizadas do TCU, né, e não estão disponibilizadas ainda. Mas com a mesma, né, alegria e ansiedade de ver esses dados consolidados. Com certeza. E na sua fala você trouxe um pouco, Guilherme, algo que a gente vê solidificando no Brasil, que é essa narrativa da importância do caráter pedagógico dos tribunais, né? Da gente focar, então, muito mais em ensinar do que sancionar, né? Achando que a gente até pode ter que prevenir, assim, sanções se a gente foca nesse caráter pedagógico. A gente já viu uma fala sua, inclusive, que você fala que os tribunais não podem ser, o controle público não pode ser um Rottweiler atrás do bom gestor, mas sim uma instância que permite analisar com cautela as necessidades da gestão pública e orientá-la. O que tem sido feito hoje no contexto da nova lei de licitações e contratos para orientar? Bom, a gente percebe um movimento muito grande dos tribunais de contas em um esforço de capacitação da nova lei, então oferecendo cursos, oferecendo seminários, tudo gratuitamente, disponível na internet. Inclusive o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo tem uma iniciativa muito forte, já há 3 anos, desde o momento em que a lei foi editada, de realizar cursos, seminários e eventos, todos gratuitos, disponíveis no YouTube, de capacitação da nova lei. Então essa é a medida mais óbvia, né? O esforço de capacitação. Mas existem outras iniciativas na mesma tendência. Esse levantamento que a gente conversou agora, eu vejo também com o mesmo olhar, uma forma de incentivar, de provocar os órgãos públicos a usarem a nova lei, sem precisar recorrer à sanção. Além disso, nesse momento inicial de transição, o que a gente observa é que são muitas decisões dos tribunais de contas sendo proferidas a partir da experiência da nova lei com um caráter pedagógico, o tribunal dizendo como deve ser feito. Reconhecendo, portanto, que estamos num momento de transição, em que ainda há muitas dúvidas, não só da gestão pública que está aplicando e realizando licitações, mas também dos próprios órgãos de controle que também estão experimentando isso, né? Sem perder de vista que a nova lei ela traz para o seu texto um compromisso muito claro com o resultado dessas contratações. Então é atingimento das finalidades públicas
que é para isso que serve a licitação, afinal. De modo que o resultado, pelo próprio texto da nova lei, ele passa a importar. E os tribunais de contas, então, agora têm esse dever de observar a experimentação que a gestão pública vem fazendo com a nova lei, porque é um esforço de experimentação, a gente não sabe ainda como aplicar, e observar quais são os resultados que a gestão pública vai obter. Então, nesse sentido, me parece bastante pertinente que se dê espaço para a administração pública, para os gestores públicos usarem a nova lei de modo inovador, porque afinal é uma lei inovadora. Então, para a gente poder nos libertar da Lei 8666, né, das lentes da 8666 e passar a olhar a nova lei com esse olhar mais aberto, mais criativo, porque a lei favorece isso, mas com um compromisso muito grande com o resultado da função pública. É isso que importa, o que o poder público vai entregar para os cidadãos, claro, seguindo a lei. É esse o compromisso que a gente, na gestão pública e nos tribunais de contas, tem, sobretudo a partir da nova lei. Com certeza. O próprio comunicado para o PCA tem esse intuito também, né? Assim, mesmo que não seja não foi obrigatório para esse ano, que se faça em caráter pedagógico. Exatamente. Que se tem que fazer, né? Que a gente vai observar com bons olhos. Eu li assim, claro que não está escrito assim, mas eu li assim um pouco essa pegada do PCA, que também tem sido vista com poucos de... É um desafio ainda para a gestão, né? Desenhar um PCA, pensar em planejamento antes de tudo. E o comunicado me passou essa impressão também. Bem, o IBGESP, o IB, nos últimos tempos, tem atuado muito com treinamento, capacitações e consultorias na área de licitações e contratos. A gente fez ali a implementação junto a algumas prefeituras, organizações, autarquias, e a gente tem visto que nem todo mundo teve esse preparo ali prévio, de pensar, vamos regulamentar de uma forma personalizada, vamos usar a minuta padrão nos nossos processos, preparar os requisitantes. Então, eu acho que o tribunal deve estar vendo isso do mesmo jeito. Nem todo mundo se preparou para essa virada obrigatória. E eu queria confirmar com você como que olhar esse que vocês têm para esse cenário, que é bem díspare também, né? Bom, aí dá pra gente falar muita coisa sobre isso, né? Vou tentar organizar aqui rapidamente o que me parece relevante. Bom, primeiro que o Tribunal de Contas da União, em 2021, fez uma auditoria operacional nos órgãos da Administração Pública Federal, e aí não são órgãos pequenos, a gente está falando do Ministério da Justiça, do IBAMA, de entidades da Administração Pública Federal importantes, e o Tribunal de Contas da União verificou que essas entidades da Administração Pública Federal não estão conseguindo alcançar o grau de maturidade para elaborar o plano de contratação anual na forma como ele está desenhado na nova lei. Então, é uma informação importante. Há uma dificuldade, mesmo em órgãos da Administração Pública Federal, que contam com carreiras bem organizadas, com remuneração adequada, com uma estrutura administrativa burocrática de verdade, alcançar o grau de governança que a nova lei exige para a elaboração do PCA. Portanto, essa dificuldade certamente vai ser muito maior nos entes subnacionais. Sim. Porque a gente, embora trate de uma lei geral, né, uma lei nacional de licitação, a realidade dos órgãos públicos é muito diferente. Não só nesse exemplo que a gente está começando aqui, né, olhar para a União Federal e os órgãos subnacionais, a diferença é enorme, mas mesmo entre os órgãos subnacionais e até órgãos da mesma natureza. Então, o exemplo que eu sempre gosto de dar, a gente fala de, por exemplo, empresa. Empresa estatal e tal. Bom, vamos pensar nas empresas que a gente lembra de cara. O metrô faz transporte sob trilhos. Uma empresa do governo do estado de São Paulo. A Embrapa também é uma empresa do governo federal, mas ela faz pesquisa de alto nível. Não tem nada a ver com o metrô, mas as duas são empresas, né? A gente olha a fundação, a mesma coisa. Então a gente pega a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP, que aliás o IB fez um trabalho muito legal, né, de capacitação, de elaboração de... Muito orgulho, que a gente admira muito a FAPESP também como pesquisadoras, né? Acho que todo mundo que está na pesquisa vê a FAPESP como esses Claro, e que esse ano completa 60 anos, né? E que teve um reforço importante na preservação dos seus recursos orçamentários, mas enfim, é uma fundação que faz amparo, fomenta a pesquisa. Mas no estado de São Paulo tem uma outra fundação, que é a Fundação Padre Anchieta, que faz serviço de radiodifusão, e tem a Fundação Zoológico, que faz outra coisa. Então, embora tudo seja fundação, fazem coisas diferentes, mas se submetem a uma mesma lei geral de licitação. A mesma coisa se a gente olhar para os municípios. É muito diferente a realidade institucional e burocrática de um município de pequeno porte. Aqui em São Paulo, o exemplo mais evidente, Boral, o menor município do nosso estado, que tem ao redor de 1.000 habitantes,
é muito diferente da realidade de Campinas, que é um polo na região metropolitana de desenvolvimento, de referência de boas práticas da gestão pública, etc. Então, quando a gente olha para a nova lei e pensa que ela vai ser aplicada em toda essa realidade, é claro que vai ter muita dificuldade, especialmente porque a nova lei foi desenhada a partir da experiência do Tribunal de Contas da União, sobretudo, com a União Federal, que é esse órgão bem organizado, bem estruturado e tal. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade, especialmente nesse momento inicial de aplicação da nova lei, para todas essas diferenças. Quando a gente olha para o plano de contratação anual, e não só o PCA, mas todo o arcabouço que a nova lei requer em termos de elaboração de documentos de referência, de normas infralegais, e isso tem sido um mercado muito atuante, o principal problema é tratar tudo como se fosse a mesma coisa. Então são aqueles documentos que não são padronizados, muda-se o nome da entidade e aquilo passa a servir como norma, né, como um documento oficial dentro da administração pública. Muitas vezes entidades que se valem justamente dessa precariedade dos pequenos municípios, sobretudo, das pequenas entidades estatais que não são capazes sequer de avaliar o produto que estão adquirindo. Esse é um problema grave e é importante que a administração pública tenha essa ciência e que o mercado também perceba que não pode tratar o município de Borá da mesma forma que o município de Guarulhos, né? São produtos diferentes. Então esse esforço que a administração pública nacional tem feito de contratar serviços externos para auxiliar na implantação da nova lei é positivo e necessário, porque a gente tem dificuldades na gestão pública natural num país desigual e num país pobre. No Brasil, no fundo, é um país pobre, tem um problema de distribuição de renda, mas é também um país pobre, que produz pouco. Então é natural que a administração pública precise buscar talentos fora, eventualmente de modo pontual, para executar essas atividades, mas isso não pode ser feito ignorando as características de cada entidade da administração, que são muito diferentes. Então esse é um ponto, a meu ver, bastante sensível, não só em relação ao PCA, mas em relação à elaboração desses artefatos que a nova lei traz. Em relação ao PCA, eu acho que é importante dizer que o governo do Estado de São Paulo elaborou um decreto sobre o PCA que é bastante didático. Sim, e que pode servir de referência. Legal. Exato. E que pode servir de referência para os entes subnacionais, especialmente aqueles do Estado de São Paulo, porque são sujeitos ao mesmo órgão de controle que o governo do Estado, que é o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Portanto, e aliás, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo elaborou a sua norma interna sobre o PCA a partir do decreto editado pelo governo do Estado. Então, essas referências de boas práticas são muito importantes e os municípios precisam conhecer essas iniciativas dos entes subnacionais mais bem equipados. Os municípios aguardam com muita ansiedade os decretos do Estado. Pois é. Que estão saindo em fila, né? Que estão sendo produzidos. Você entra lá no site, tem lá em andamento. O que eles estão fazendo agora? Está todo mundo bem ansioso, porque é um referencial, tanto para o controle externo quanto para o controle interno das organizações, né? Sim. E aí vale a pena convidar de novo a nossa audiência para assistir o podcast com o Renato Fenili, que é o grande responsável por esse movimento. Sim, ele deixa a fila, né? Ele anuncia a fila. Sim. Na sua fala e acompanhando a sua trajetória, você sempre foca muito nessa discrepância que a gente tem no cenário nacional, né? E desde essa discrepância, que é muito balizada na desigualdade social, regional, que marca o país, até nessa discrepância da natureza de diversas organizações, como você mencionou aqui agora. A gente sabe, então, que a gente é esse país extremamente marcado por essas diferenças, por essas discrepâncias. Nesse cenário, a nova lei de licitações e contratos, ela tenta estabelecer parâmetros mais nítidos para contratações sustentáveis, por exemplo. E não só sustentáveis do ponto de vista ambiental, porque virou uma questão quase sinônima, né? Pensar em sustentabilidade somente em meio ambiente. Mas a gente está falando também de sustentabilidade social. Você está vendo com bons olhos a aplicação desse princípio da sustentabilidade? Isso está ocorrendo na prática? Como você está enxergando isso? Sim, eu vejo com bons olhos, e é importante também lembrar que esse é um movimento, aliás, como muito do que existe hoje na nova lei, que não é exatamente uma inovação que surgiu com a nova lei, é resultado de um processo histórico. Sim. Então, a gente for lembrar lá no governo Dilma Rousseff, foi editada uma lei que mudou o artigo 3º da Lei 8666 para incluir um compromisso com o desenvolvimento nacional sustentável. Mas ainda era uma norma muito aberta, porque desenvolvimento nacional sustentável contempla muitas possibilidades, sobretudo quando a gente fala de compra pública. Agora, a nova lei, ela traz esse compromisso e ela traz normas que exemplificam como esse compromisso pode se dar na prática. E como você bem disse, Marina, é um compromisso social também, quando a lei cria critério de desempate para empresas que têm políticas de equidade salarial, empresas que facilitam o acesso de mulheres vítimas de violência doméstica, a manutenção da contratação direta de cooperativas de catadores de lixo. Então, a lei, ela não só manteve avanços da 8666, como ela trouxe novas possibilidades.
Isso tem uma grande vantagem, que é poder usar o poder de compra estatal, que é muito significativo, né? 12% do PIB nacional é direcionado a compras públicas. Então, usar esse recurso não só para adquirir um bem, contratar um serviço, mas também melhorar a nossa agenda de sustentabilidade em termos de Estado, é importante. Então, nesse aspecto eu vejo com bons olhos, mas tem um desafio, que é nós temos de ser capazes minimamente de avaliar o resultado dessas políticas no futuro, para que a gente não acabe apostando em muitas frentes. E aí eu acho que a nova lei acabou fazendo isso porque ela trouxe muitos compromissos extracontratuais nessa pauta da sustentabilidade. Então são as cooperativas, são as microempresas, as mulheres vítimas de violência doméstica, pessoas com deficiência, todos que merecem a atenção do Estado brasileiro. Mas será que a gente dá conta de incluir tudo isso na política de compras e outros interesses que eventualmente podem demandar esse mesmo tipo de atenção? Como a gente vai fazer para contemplar todos eles? Então, esse, a meu ver, é um desafio. Agora, em termos práticos, o que a gente tem visto? Prefeituras interessadas na contratação, por exemplo, de produtos orgânicos para merenda escolar. Ou que a Prefeitura de São Paulo tem uma boa experiência lá com a comunidade de parelheiros, que é muito interessante. Você traz uma alimentação que é mais adequada para as crianças, é melhor para as crianças, mais saudável, isso gera um impacto na saúde pública que é imensurável. Não é à toa que a primeira-dama dos Estados Unidos, Michelle Obama, se empenhou pessoalmente nisso no governo Barack Obama, melhorar a alimentação das crianças. Então, e é melhor para o meio ambiente também, né? Claro, essa agricultura orgânica. Claro, né? É ótimo. E não só para alimentação, mas também para contratação de produtos de limpeza. Porque os produtos de limpeza que são usados muitas vezes nos banheiros das escolas geram alergia nas crianças, porque são produtos fortes. Então, produtos de limpeza orgânicos, eles são antialérgicos, não contaminam lençol freático. Alergênicos, né? Até é bem tranquilo. Exato. Eu compro esses produtos. Sei bem. Então, isso a gente vê na prática da gestão pública, contratação de material escolar reciclável ou de origem de reflorestamento, e cada vez mais os órgãos de controle aceitam isso, né? O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, ele durante muitos anos foi bastante desconfiado dessas exigências ambientais porque via ali uma possibilidade de uma restrição indevida ao universo de competidores. Mas já faz alguns anos que o tribunal mudou essa orientação para dizer, olha, esse é um compromisso da legislação, as empresas estão preparadas para fornecer esse tipo de material e se elas não estiverem, elas precisam se preparar, porque esse é o compromisso do Estado brasileiro, está na Constituição, está nas leis, e é importante isso. E o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo tem afirmado isso, assim como o Tribunal de Contas da União. Então eu vejo com bons olhos, mas nós temos um desafio, que é nós temos que ser capazes de avaliar os resultados disso para que nós não desperdicemos recursos públicos que já são escassos, né? Quando você fala do mercado se preparar para atender esse compromisso, né, que é constitucional, eu vou fazer uma pergunta que estava fora do nosso combinado aqui, mas pensando um pouco no PNCP e como que a nova lei também vem trazer mais informação para o lado que está fornecendo. E eu trago uma fala sua, que é que o governo é o maior comprador do Brasil, né? Então, assim, como que o governo está informando também os fornecedores e deixando mais claro as licitações que estão sendo lançadas, as editais que já foram finalizados ali. Eu acesso o PNCP diariamente, então eu queria também entender do seu lado como você tem visto essa melhoria, esse portal que busca também trazer benefícios para quem precisa fornecer para o governo. Sim, olha, eu não quero parecer aqui muito ingênuo no meu discurso, mas eu tenho esperança e aposto muitas fichas que a nova lei de licitação vai gerar resultados muito positivos e um deles tem a ver com esse exemplo que a Dolores trouxe agora. É claro que a gente está no começo ainda de alimentar o PNCP, né, de ter o PCA, mas daqui a alguns anos, né, olhando o PCA, o mercado vai ser capaz de dizer quando que a licitação vai acontecer. E ele sabe como se preparar, porque ele consegue monitorar, não a partir da sua própria experiência, mas do que o órgão público informa no PCA, quais são as necessidades públicas. E quando são, né? E ele pode se preparar. Isso é muito bom. Acompanhar o PNCP é uma outra forma de perceber como que o mercado de contratações públicas está funcionando, eventualmente até regionalmente, porque o PNCP permite esse tipo de análise. Então, essa é um movimento muito interessante da nova lei. Mas isso nos convida a pensar em outro tema, que tem a ver com esse, Dolores, que é a utilização massiva de dados pelos tribunais de contas para exercer o controle externo. Então aqui eu estou pensando não só em inteligência artificial, como a gente tem incorporado muito no debate da administração pública atual, mas é conseguir trabalhar com os dados que já existem, dados dos tribunais de contas, dados da Receita Federal, para conseguir estabelecer um mecanismo de previsibilidade e de correlação entre os eventos que são objeto do controle. Então pensando aqui, a gente fala muito em cidade inteligente, né?
pensando em tribunais de contas inteligentes que consigam aproveitar esses dados que já existem, então fazer uma análise massiva de dados para conseguir estabelecer até uma análise de risco. Olha, em determinada região percebe-se um movimento num determinado setor de preços maiores do que numa região vizinha. Por que será? Ou há uma tendência de tempos em tempos de contratação de determinado objeto numa determinada região do estado. Por que acontece isso? Qual a razão? Vamos investigar. Então, a meu ver, esse é uma vantagem que a nova lei traz. Na medida em que ela obriga os órgãos subnacionais a alimentarem o PNCP e a estabelecerem o seu PCA, esses dados todos disponíveis na internet podem ser absorvidos por sistemas desenvolvidos para isso, para que os órgãos de controle estabeleçam essas correlações, essas previsões a partir de dados do que vai acontecer no futuro, qual é a tendência, que tipo de objeto dá mais problema, que tipo de contratado tem uma tendência de não conseguir executar bem o seu contrato. Estou pegando aqui exemplos simplórios, mas o que eu quero chamar a atenção é que esses dados vão estar cada vez mais disponíveis. Sim. É importante que os órgãos de controle criem mecanismos para que a sua atuação seja mais focada, seja mais centrada, por uma razão muito simples. Não dá para controlar tudo. Sim. Os órgãos de controle vão ter que escolher o que controlar e controlar muito bem. E vão usar a força desse trabalho para coisas que não possam ser delegadas para inteligência artificial também, né? Quando a gente conseguir colocar todos esses dados. Ainda assim, a gente tem usado muito o portal, a gente acompanha tendências, como você falou. A lei traz tantas prerrogativas novas que nem tudo vai ser contratado de uma vez só, vai ser solucionado. Então, quando a gente pesquisa hoje, está todo mundo pensando muito nos artefatos, que é a grande preocupação. Como que eu vou montar um processo, lançar uma licitação, né? Então, a gente vê lá muito. Agora, inclusive, ChatGPT para redação de ETP, de TR, né? Isso é uma coisa que o mercado tem oferecido. O IBGES não trabalha com esse tema, mas que tem oferecido. Consultorias em órgãos muito pequenos, câmaras municipais que têm buscado muito essa ajuda, são jurídicos muito pequenos, né? São órgãos muito pequenos, a gente consegue observar. Mas ainda tem um alerta de que os municípios menores, com menos de 20 mil de população, nem precisam lançar ainda, né? Então a gente vai ver esse movimento ali, a gente tem visto muitos tribunais lançando, universidades, municípios grandes, mas ainda vai aumentar muito o volume. Eu espero que a inteligência também, para o funcionamento de todos os botões e filtros que a gente ainda passa os perrengues ocasionais, né? Mas que eu vejo também com muitos bons olhos. O ganho social muito legal disso pode ser gigantesco, porque se a gente conseguir trabalhar esses dados, porque a gente vive nessa sociedade do excesso de dados e muitas vezes os dados não são trabalhados, mas se a gente encontrar mecanismos para, de fato, trabalhar esses dados e conseguir publicizá-los, é um ganho social gigantesco. Também fico muito animada com isso. E outra coisa, para colocar aqui mais um fator de animação, o IBGESP bate bastante nessa tecla. A gente sabe que você também dá importância do treinamento e desenvolvimento contínuo sobre a nova lei de licitações e contratos. A gente, como a gente já comentou aqui, atende uma série de organizações e sabe dos desafios diários encontrados, que muitas vezes seriam resolvidos por capacitação. Na sua opinião, nesse atual cenário, as organizações estão conseguindo se capacitar sobre isso? Ainda há lacunas de aprendizagem? Quais temas você considera interessantes a gente pensar, focar nesse momento? Pergunta difícil. Pergunta difícil, é verdade. Pegadinhas. Bom, eu vou responder, mas antes só fazer um comentário sobre esse uso de mecanismos eletrônicos que a nova lei traz, né, e a previsão de um prazo maior para municípios com menos de 20 mil habitantes incorporarem essas práticas. O que é interessante, a gente percebe que a lei reconhece essa dificuldade, a lei estabelece que esse tipo de providência gera uma mudança na rotina da administração e gera uma necessidade de investimento, então não é algo que se pode fazer do dia para a noite. Os órgãos de controle também percebem isso, que decisões que geram impacto imediato nas rotinas administrativas têm um cuidado maior, porque isso envolve uma readequação. E ao mesmo tempo, a gente não pode esquecer, e é isso que eu queria destacar no fundo, que usar tecnologia não é só substituir o papel pelo computador. Não é só ter uma quantidade enorme de dados e aquilo ficar no Excel e que de vez em quando... Não, é criar realmente um sistema com utilização de inteligência artificial para que os órgãos de controle e a administração possam usar esses dados de modo inteligente, estabelecendo tendências, diagnósticos e previsões. Então é realmente uma utilização dos recursos da tecnologia da informação para criar esse tipo de sistema. Não é só informatizar tudo, é tornar isso um banco de dados inteligente. Bom, com relação à capacitação, o que é importante? Sabe o que eu tenho me dedicado, Marina, a pensar isso? Muito em razão dos cursos lá na Escola de Gestão Pública da Fundação Getúlio Vargas, onde eu dou aulas também no programa de mestrado profissional em Gestão Pública, que é qual é o tipo de informação relevante para que os servidores e as servidoras públicas possam exercer suas atribuições
de modo mais sofisticado e considerando toda a estrutura na qual eles se inserem. O que eu quero dizer? Não só nós temos um dever, como agentes públicos, como acadêmicos, pesquisadores, de traduzir para a população o que o Estado faz. A população precisa saber o que o Estado faz, para que a gente evite aquelas discussões que põem em xeque a própria existência do Estado. Sim. A sociedade precisa conhecer o que o Estado faz. E os servidores, as servidoras, também precisam saber qual é o seu papel dentro dessa engrenagem. E o que a gente percebe muitas vezes é uma tendência histórica. É que o servidor... Eu estou cheio de exemplos assim nessas atividades no Tribunal de Contas, na Fundação Getúlio Vargas, convivendo muito de perto com servidores e servidores públicos, as experiências de acesso ao órgão público, né, elas não são bem construídas. O que eu quero dizer? A servidora passa no concurso ou é nomeada para uma função de confiança, chega no órgão na repartição e alguém diz, olha, faça isso. Ela não sabe muito bem aonde aquilo se insere, o que vem antes, o que vem depois, qual é a política pública por trás, qual vai ser a entrega que aquilo vai gerar para o cidadão. E aí a gente tem, então, uma série de pessoas muito envolvidas com a administração pública que trabalham muito, se dedicam muito, mas muitas vezes não conseguem perceber a dimensão e a importância do seu trabalho. Isso é fundamental. Então, mais do que entender o ferramental da lei, como aplicar a lei, a regra tal, a regra qual, é que as servidoras, os servidores possam receber do Estado, da administração, informações que tornem a sua atividade mais sofisticada no sentido de compreender melhor o todo e a partir disso possam se sentir melhor na função pública e perceber a importância disso. Então acho que esse seja um desafio até maior do que ensinar a manusear a nova lei de licitação. Fazer com que os servidores e as servidoras entendam a importância do seu papel e a partir disso possam exercer melhor as suas atribuições. Olhando para a nova lei, se eu fosse destacar alguns aspectos, eu diria que o mais importante é o estudo técnico preliminar. Mas a gente não precisa usar esse nome, porque ele pode assustar um pouco. Embora a lei traga ali uma série, são 13 exigências para o estudo técnico preliminar, da quais 5 ou 6 são obrigatórias, só as outras não são obrigatórias. A própria lei diz isso. Mas para que a gente não assuste, no fundo, por que é importante o estudo técnico preliminar? Porque é no estudo técnico preliminar que vai estar a motivação circunstanciada das decisões que levaram àquela minuta digital, àquela minuta de contrato. Então, os órgãos públicos e a sociedade, os órgãos de controle e a sociedade, podem saber por que o edital fez aquela exigência de habilitação e não outra, por que o prazo de execução do contrato é aquele e não é outro, por que pode consórcio ou não, embora a lei agora torne obrigatório a admissibilidade de empresas reunidas em consórcio nos editais de licitação, e essa é uma mudança em relação à legislação anterior, mas é possível que a administração entenda que não cabe consórcio. Onde vai estar a justificativa para isso? No ETP. Então, o estudo técnico preliminar ele é uma ferramenta muito útil para proteger a administração pública justamente dos questionamentos que os órgãos de controle fazem. Para que a administração possa dizer, olha, antes de ser questionada pelo órgão de controle, a administração já fez o seu estudo técnico preliminar e ela já tem as informações. Quando o órgão de controle perguntar, ela já vai dizer, foi por essas razões, está aqui no meu estudo técnico preliminar. E ao elaborar o estudo técnico preliminar, a administração é forçada a se questionar, a refletir seriamente sobre as escolhas que estão sendo feitas. E lembrando sempre que o estudo técnico preliminar ele tem que ser referendado, chancelado pela autoridade. Então, isso também está na lei. Então, é um compromisso da autoridade pública com o estudo técnico preliminar, assim como no PCA. E isso é fundamental, porque envolve a alta cúpula, envolve a autoridade, ainda que seja por delegação, mas existe um compromisso da autoridade. Lembrando que a nossa administração é organizada numa base hierárquica, piramidal, bem militar napoleônica. Então, colocar o chefe é importante para que tenha esse grau de governança e de responsabilização também. Então, para ser mais objetivo na minha resposta, a administração tem que fundamentar bem as decisões que ela toma ao elaborar os seus editais e os seus contratos no tema das licitações. Atualmente isso é feito através do estudo técnico preliminar, e aí as palavras-chave, memórias de cálculo, levantamentos de mercado, os documentos que dão suporte àquelas informações. Qual é a necessidade de contratação, que eu acho que é uma coisa que... uma pergunta que não era feita às vezes, até quando se fala em exigências. Repensar as exigências, o que vem no edital também, porque às vezes tem um copia e cola que vem de outros lugares e você limita a concorrência, você tem uma licitação fracassada, depois deserta, né? Porque você está colocando uma exigência que o mercado também não consegue atender. Ela é necessária, no ETP você vai conseguir levantar. Né? A gente vê muito isso quando a gente está do outro lado. Sim. Também algumas coisas que são fora da rota, até para aquele mercado, ou para aquele objeto específico. Capacitação tem muito isso, né? Quando você vai pensar no impacto intelectual daquela contratação.
Mas voltando para o que você respondeu antes, que eu gostei muito, que a gente sempre acaba falando sobre isso, graças a Deus agora, né? Que é essa questão do sistêmico. A gente, antes da pandemia, tinha um curso que era nosso carro-chefe, que era formação de gestor público, que passava por 4 trilhas pensando nisso. Que era, mesmo que você está em compras, você não pode ser apático ou você não pode desconhecer totalmente que existe um processo de finanças públicas, que existe recursos humanos, que existe gestão por competência, gestão de pessoas, que existe um arcabouço teórico sobre o que é administração pública. E aí talvez eu cometa um erro sobre isso, porque eu pensei no modelo forgista um pouco, quando você falou, né? Você se coloca ali, você não sabe o que vem antes nem o que vem depois. E às vezes você não sabe também como você é central para o que o governo faz. Quem está em compras acha que é um trabalho um pouco mais de back-office até, né? Que é um trabalho de bastidores total, mas que tem um impacto na entrega do serviço público para quem precisa receber, ainda mais para essas pessoas, né? Porque também tem um racional de que todo mundo está acessando o serviço público a todo tempo, mas talvez essas máximas que a gente vê agora sobre o Estado mínimo desconhecem um pouco isso, né? Todo mundo a gente tem a outra máxima para responder isso, que é todo mundo acessa o serviço público a qualquer momento. Se você andou por uma calçada, se você vai em um restaurante elegante, a vigilância sanitária provavelmente atuou ali. Então, todos os grupos sociais acessam o serviço público e ele é fundamental. Essa é uma máxima do IBGESP. Outra máxima do IBGESP, eu fico muito feliz com a sua atuação como conselheiro, né? Muito valorosa, e você trouxe aqui de uma maneira muito legal a gente entender que muitas vezes o profissional entra na gestão pública, ele passa num concurso, ele estudou muitíssimo para passar nesse concurso. A gente fez isso onde ele trabalhou. Sim. Na TESP. A gente tem um case bem legal lá. Então essa pessoa, ela estudou muito, ela às vezes tem uma formação X, Y, e ela estudou muito sobre outros temas e ela entrou na gestão pública. Tá. O que eu faço agora? O que eu estudei não necessariamente me preparou para essa função. A minha formação não necessariamente também me preparou para isso. E a gente sempre foca muito na importância da integração nesses momentos. Não só para dar ali as ferramentas básicas para que esse profissional entre no trabalho dele da melhor maneira possível, já sabendo, assim, aquelas informações necessárias, mas também para que ele tenha a noção do impacto social gigantesco dele dentro da gestão pública. Então, fico muito feliz com a sua resposta. Se você achou a pergunta difícil, eu não sei nem o que responderia se fosse fácil. Eu só lembro quando eu cheguei no IBGESP, o exemplo de vocês para isso era o meu exemplo. Eu acho que a Alessandra falava isso. Entra um historiador. Aí você coloca ele em compras. Nossa, não me ofenda. Eu seria capaz. Mas era o exemplo clássico, era o historiador, que tem muito historiador no serviço público, inclusive. Se a gente fica nesse tema das compras, né? O Renato Felili, na participação dele aqui no podcast, ele dá esse exemplo, né? Que é algo muito importante o que faz o departamento de compras, porque é a partir daí que as políticas públicas se concretizam, né? Então, política de saúde, política de educação, política de habitação, tudo isso passa por licitação. E esses servidores que estão lá, o pregoeiro, o agente de contratação, a comissão de licitação, são peças centrais nesse movimento. Sim. Lembrando bem como destacou a Dolores. É fundamental a administração pública identificar exatamente a necessidade que ela precisa atender. E esse é um desafio. E pensar necessidades, porque o objeto estava vindo pronto, e agora o que eu precisava mesmo? Eu acho que a gente fez exercício assim, muito em oficina. E é uma lógica tão que não era utilizada que as pessoas estão com dificuldade de voltar a uma casa. Então, por exemplo, eu preciso de um sistema de segurança para a organização. Ele vai ser terceirizado? Não vai ser? Vai ter uma pessoa num ponto físico? Ou vai ser à distância? Mas eu precisava disso aqui por quê antes? Qual era o risco que a minha organização corre em segurança privada, enfim. Então, eu acho que a pergunta inicial não era muito feita para você pensar em TRs, além das licitações que vão sendo renovadas ali, os objetos vão indo, e aí não tem ninguém repensando o ciclo daquele objeto também, né? É verdade, uma repetição, né? Sempre se contratou isso, a gente continua contratando. O contrato vai vencer, vamos contratar de novo, vamos renovar. A nova lei impõe um ônus maior nessas decisões. Sim. Porque, no fundo, o setor produtivo privado, quando vai comprar, o principal desafio é identificar exatamente qual é a necessidade, para que vai servir aquela contratação. E cortar custo. Então, e aí não é comprar mal, é comprar exatamente aquela solução que atende exatamente aquela necessidade. Nem mais e nem menos. E aí eu não posso deixar de mencionar o exemplo que a Dolores trouxe, que ela prefere usar produtos orgânicos, né? Por que não oferecer essa possibilidade para a administração pública? Por que a administração precisa contratar sempre o que é mais barato e que muitas vezes não é o melhor? Né? Por que as crianças que têm a oportunidade de estudar numa boa escola, numa escola muitas vezes particular, podem ter acesso a um produto que não é alergênico, um produto alergênico, um produto orgânico, e as crianças que estudam na escola pública não têm esse mesmo direito? Né? Então é importante a gente também
trazer isso, que o Estado ele pode continuar contratando bem e contratar produtos melhores. Né? O contratar bem não significa pagar o menor preço sempre. Esse é um aspecto E não tem importante. justificativa mais louvável do que apresentar a saúde das crianças do país, né? Verdade. Que muitas vezes só se alimentam nas escolas, então Sim. é um espaço também de saúde pública. Para nós é um tema inescapável, né? Pensar como contratação pública pode sim fortalecer ideais de justiça social, mas raramente a gente vê esse tópico na ordem do dia, nas conversas sobre nova lei de licitações e contratos. É por isso que eu tô tão feliz com a gente ter tido esse bate-papo hoje. E eu ficaria aqui mais horas, então você vai ter que voltar para novos episódios. Tem outros temas. Mas já que a gente não pode, eu queria finalizar com você passando um recado para o nosso ouvinte, falando sobre qual você considera o maior desafio atual no cenário da nova lei e as dicas aqui, as boas práticas que você sugere para a gente enfrentar esses desafios. Olha, na verdade é um pouco repetitivo o que eu vou dizer, mas eu apostarei minhas fichas no planejamento e na motivação, na fundamentação, na motivação circunstanciada das decisões. No fundo, o que eu estou dizendo é autos de contratação bem instruídos. Então, as servidoras, os servidores que atuam com gestão pública sabem o que eu quero dizer. Tem que estar nos autos de informação. Ela não pode estar na gaveta do servidor, ela não pode estar num computador, na cabeça. Não, tem que estar nos autos. E quanto mais informação os autos trouxerem para explicar por que a administração decidiu daquela maneira, melhor. Melhor para o controlador, porque ele vai poder conhecer as circunstâncias que limitaram, orientaram ou condicionaram a atuação do gestor público, como, aliás, diz a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro na aplicação de regras de direito público. Para o controlador poder reconhecer essas dificuldades, é preciso que a gestão pública traga informações consistentes, com elementos probatórios mínimos, para que o controlador possa se colocar momentaneamente no lugar do gestor para avaliar se a conduta foi regular ou não. Para isso acontecer, as informações têm que estar nos autos. E contemporaneamente os fatos. Não pode ser depois. Na hora que o Tribunal de Contas questiona, então alguém vai correr atrás de uma informação. O exemplo que eu dou sempre, Marina, é da pandemia. A gente, há 4 anos atrás, não estaríamos aqui. E aí, volta e meia, a gente vê ainda decisões de alguns órgãos de controle questionando os preços das máscaras ou do álcool gel há 4 anos. Por quê? Porque a gente esqueceu que não tinha álcool gel, o preço estava caríssimo, não tinha máscara, ninguém sabia exatamente o que comprar. Como a gente foge desse tipo de problema? Claro que eu trouxe um exemplo excepcional, mas como que a gente foge desse tipo de risco? Instruindo bem os autos da contratação. Sim. Porque quando o controle for acontecer, ele vai olhar e falar, puxa, é verdade, há 4 anos atrás esse cenário era este. Então esse, a meu ver, é a dica que eu posso dar, porque a lei traz muitos desafios. É verdade, mas olha, estamos juntos nessa. Está todo mundo descobrindo, todo mundo tateando, tentando fazer o melhor. E é importante a gente confiar no Estado. Confiar no Estado e confiar no direito. Isso foi o que nos trouxe até aqui, de 88 até agora. Confiar no Estado, confiar no direito, confiar na democracia, isso é fundamental. Isso deve ser o compromisso de todos os gestores, todos os servidores públicos, porque afinal, se não há democracia, também não há servidor público, não há estabilidade, certo? Então, é importante a gente ter esse compromisso e acreditar nisso. Essa bela fala deixa muito feliz uma historiadora e uma socióloga e também entusiastas da gestão pública nacional. Muitíssimo obrigada, a gente ficou muito feliz com a sua participação, vai ter que voltar. Muito obrigado, agradeço muito o convite, parabéns pelo excelente trabalho que a Dolores e a Marina e toda a equipe do IB têm realizado nesse esforço de capacitação, de conscientização e de difusão de boas práticas. É uma alegria poder contribuir no conselho e estar aqui hoje é uma grande honra para mim. Muito obrigado pelo convite. Não, é nossa. Muito obrigada. Até a próxima, pessoal. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.